Oi gente, tudo bom? Meu nome é Isabela Hipólito e eu voltei para o segundo vídeo desse canal, isso mesmo! E graças ao dia 13, que foi o Dia Internacional do Rock, eu resolvi abordar um tema nesse vídeo. É diferente do primeiro tema que eu abordei no primeiro vídeo desse canal, né, que foi mais ligado à beleza. Eu vou falar sobre uma história fantástica que envolve o rock and roll, envolve traição, isso mesmo, envolve uma modelo famosíssima, dois rockstars num nível deus, assim, e romance. Sim, romance. Mas aí você deve estar perguntando, Isabela, que história é essa? Pra você saber, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo e ative o sininho para ter notificações dos próximos vídeos. E vem comigo que eu vou falar mais sobre esse assunto maravilhoso que daria uma novela mexicana, eu juro pra você. Juro. Provavelmente vocês já devem ter escutado essa música. E também já deve ter escutado essa música aqui. Só que vocês já se perguntaram a origem delas, da onde que veio ela, por que ela foi composta, para quem ela foi composta? Pois então, tudo começou mais ou menos no ano de 1964, em meados de 1964, onde uma supermodelo britânica chamada Patty Boyd, que estava acostumada a sair em capas de revista como Vogue e Vanity Fair, ela era uma modelo muito bonita e muito influente no mundo da moda, que ela chegou até a influenciar a própria Twiggy, que é a cara da moda dos anos 60. A própria Twiggy já deu declarações que inspirava na Patty Boyd no começo de carreira dela. E a Patty Boyd foi convidada a fazer uma participação no filme Hard Day's Night. Sim, o filme dos Beatles, da Beatlemania, que mostrava a febre que eram os Beatles na época, que mostrava a correria e as fãs super enlouquecidas por eles. Ela foi convidada a fazer uma participação de um personagem, de uma colegial, que falava só uma frase, apenas uma frase. Christmas? Na real, ela só falava uma palavra, né? Mas tudo bem. E foi nos bastidores desse filme, onde a própria Patty estava tomando provavelmente um chazinho dela, né? Porque é britânica, né? Que chegou um homem muito bem apessoado para cumprimentá-la. E esse homem não era nada mais, nada menos do que o próprio George Harrison. Ele chegou para ela e disse, oi. Ela disse, oi. E ele disse, nós vamos nos casar. E com essa maravilhosa conversa, né? Início de conversa, né? Pra quem tá se conhecendo agora, dito e feito, daria 2 anos eles se casaram, realmente. E foi nesse meio de amor, de clima de recém-casados, que ele compôs a música pra ela chamada Something. Patty disse que a versão favorita do George dessa música, que já regravaram, foi a do James Brown, mas na opinião dela, a versão favorita era a do próprio George, a original, que ele tinha tocado pra ela na cozinha deles, da casa deles. Olha só que romântico, gente. Pra vocês terem noção, até o próprio Frank Sinatra regravou essa música. Essa música é belíssima, é linda, fala sobre amor e fala sobre o amor deles dois. O casamento deles ia muito bem, até chegar em 1968, onde George Harrison fez uma viagem para a Índia espiritual, onde ele voltou de lá muito depressivo, muito recluso do que o normal, e ela se sentiu meio de lado. E depois ele começou com umas ideias muito doidas de que ele poderia ser um novo líder espiritual e queria um harém. E ela começou a ficar meio assim, se sentiu de lado, um pouco deslocado, né? Porque o seu marido tá querendo um harém, né, pô? E a própria Patty disse que naquela época ela tinha pensamentos suicidas, não chegavam a realizar o ato ou a encenar o ato, mas ela imaginava na sua cabeça de que formas ela poderiam morrer. Sim, pesado. Ali deu pra ver que o casamento deles estava realmente em crise, né? E foi nesse exato ano que quem começou a frequentar a casa deles? Quem? Nada mais, nada menos, novamente, de quem? Eric Clapton. Sim, o Clapton começou a frequentar a casa deles. E ele, que sempre foi muito amigo do George Harrison, né? Sempre estavam lá, já chegaram a tocar juntos, se apresentar juntos no palco.
ele virou amigo da Perry. O Eric Clapton sempre estava lá e ele sempre elogiava a roupa da Perry, sempre elogiava a comida, o cabelo. Ela já estava sacando que ele sentia assim uma atração por ela, só que ela era casada, então ela não fazia absolutamente nada além de agradecer. Clapton estava na época de auge, ele estava com uma boa aparência naquele ano, estava muito bem apessoado. Ele estava no nível também da carreira dele, era possível ver nos subúrbios escrito pichados nas paredes, Clapton is God, assim. Inclusive, uma cena dessa aparece no filme da cinebiografia do Jimi Hendrix. Aparece um começo, uma cena, um cortezinho, ele vendo tipo aquilo dali pichado, ele, Clapton. Jimi Hendrix era muito fã do Eric Clapton, né? Até que os dois tocaram junto, né? E o Clapton vazou, porque ele percebeu que ele não era tão God assim, né? Tinha alguém melhor do que ele. A relação dela com o George Harrison começou a ficar cada vez mais esquisita quando uma ex-namorada do Eric Clapton foi morar com eles durante um tempo, até ela se estabilizar, arrumar um lugar para ela ficar, porque ela era uma garota francesa, não era da Inglaterra, ela estava tentando voltar. E a Perry precisou fazer uma viagem e o George ficou sozinha com essa menina durante esse tempo na casa. A Perry ficou super desconfiada, disse que ele ligou pra Perry no meio da noite falando que a menina foi embora, sabe? Que ela percebeu que quando os dois estavam juntos ela ficava super desconfortável, essa menina, e ela tinha uma desconfiança que ele estava traindo ela com a ex-namorada do Eric Clapton. Só que nada foi comprovado e ele negava sempre, então ela tentou ficar de boa, mas ela tinha essa desconfiança. Até que em um determinado momento o Eric Clapton viu que as coisas não estavam indo muito bem no casamento dela e resolveu chamar ela para assistir um show que ele ia fazer, né? E ela teve a ideia de levar a irmã dela mais nova. A irmã dela mais nova se chamava Paula. E eles tiveram um romance, ela chegou e ia morar com ele e ele ficou encantado com ela. Ficou muito apaixonado. E isso durou por um bom tempo. Até que a Perry, um dia na casa dela, ela tinha se mudado para uma casa maior, ela e o George, no estilo vitoriano. Ela recebeu uma carta. Ela estava acostumada a receber cartas de fãs malucas dos Beatles falando que ia matar ela, que ia fazer isso, etc, que ela não tinha que ficar com o George e tal. Ela já estava acostumada. Ela recebeu essa carta e leu e não teve o menor sentido para ela. Que a carta dizia: olá, Ellie, tudo bom? Como é que você tá? Eu preciso saber se você ama o seu marido. Eu preciso saber se você está apaixonado por outra pessoa. Como é que você está? O que você está se sentindo agora? Fala agora pra mim e tal. Ela viu aquilo dali e falou: caraca, mais uma fã doida dos Beatles tentando fazer de idiota aqui. Só que dali a alguns dias o Eric Clapton ligou pra ela e falou: oi, você recebeu minha carta? Percebeu que ele estava realmente afim dela. Aquilo foi um tiro instantâneo no coração dela, que ela percebeu: pô, ele tá realmente afim de mim, só que eu sou casado, o que eu vou fazer? O que eu vou responder? Depois disso, eles se encontraram, ele jogou a real pra ela: você gosta realmente de mim? E ela desconversou, e eles ficaram nesse clima meio de friendzone. E o casamento dela ainda ia mal, de mal a pior. E foi numa festa que a confusão foi realmente plantada entre George Harrison e Eric Clapton. A Perry resolveu ir nessa festa, chamou o George, só que ele disse: não, cara, olha, eu tô muito ocupado aqui, eu vou ficar vendo minhas coisas no estúdio, não tô muito afim de ir. Ele tava cada vez mais distante dela e ela tava querendo ir lá se distrair. Nessa festa, ela encontrou o Eric Clapton e ficou conversando com ele na varanda, e ele ficou dando em cima dela e tal, e ela sempre recusando, assim, de forma educada. O George ficou sabendo que ela tinha ido, né, sem ele, e foi lá atrás dela. Até que ela encontra os dois conversando e perguntou: o que tá acontecendo aí? Ele já tinha uma leve desconfiança que o Eric Clapton tinha uma queda por ela. Ele tinha uma desconfiança até que talvez eles tivessem um caso, mas segundo ela, nunca chegou realmente a se concretizar quando ela estava casada com o George. O Eric Clapton simplesmente olha pro George e disse: eu estou apaixonado pela sua mulher. Sim, ele disse isso. Aí a confusão foi instaurada, o George pegou e olhou pra Perry e falou: ou você vai embora comigo, ou você fica com ele e me esquece. Claro que ela foi embora com o marido dela. E sim, nessa época o Eric Clapton ainda estava com a irmã da Perry, a Paula,
E ele também estava se relacionando com um monte de mulheres. E foi aí que ele começou a frequentar menos a casa deles, porque o George Harrison já estava sabendo de tudo que estava acontecendo, que ele estava afim da esposa dele. Mas foi um desses encontros que ela teve com ele para sair para conversar, tomar um chá e tal. Eric Clapton insistiu muito para que ela fosse na casa dele, porque ele precisava, tinha necessidade extrema de mostrar uma música que ele tinha composto para ver se ela aprovaria ou não. Depois de muita insistência, ela foi dar uma olhada. Ela disse que ele chegou, ligou a guitarra no amplificador e começou a tocar. Ela percebeu que aquela música era para ela e ela ficou desesperada, ela ficou sem saber o que fazer. E ela não... Era lindo, ela falou que a música era a música mais energética que ela já tinha visto na vida. E essa música se chama Leila. Muitas pessoas conhecem essa música na versão acústica que o Eric Clapton toca até hoje, mas ela foi tocada originalmente quando o Eric Clapton se apresentava disfarçado com a sua banda, que ele tinha criado, que chamava Eric and the Dominos. Não era Eric, Isabela, se chamava Derek and the Dominos. Vale a pena também dizer que a música Wonderful Tonight, que o Eric Clapton escreveu, foi para Perry também. Essa versão é fantástica, a original é 1000 vezes, na minha opinião, melhor do que a em acústico. Escutem, sério, é simplesmente sensacional. E ela saiu de lá, voltou para casa completamente assim, fascinada. E com muito medo de onde que daria tudo aquilo. Poxa, ela era ainda casada, o casamento dela não ia bem, mas ela ainda era casada. Até que um dia eles deram uma festa na casa deles, que era gigante, uma mansão vitoriana. E o George, de saco cheio, né, convidou Eric Clapton mesmo assim por uma educação, já que um monte de gente ia dar música para as pessoas não pensarem que estava um clima estranho entre eles. Assim que o Eric Clapton passou pela porta, o George deu uma guitarra para ele e falou: toma. E o George começou a tocar, o Eric Clapton começou a tocar, e os dois começaram a fazer meio que um duelo de guitarra. E eles ali ficaram solando, meio que batalhando para ver quem mandava melhor na guitarra, né? Para ver quem queria ficar com a mocinha, né? Quem queria ficar com a Perry. Assim, acabaram, eles ficaram... Um relato que as pessoas contaram quem foi nessa festa, falaram que eles devem ter ficado umas 2 horas ali tocando. Acabou, assim que eles acabaram, foi estipulado de quem ganhou ou quem não ganhou, porque eram 2 guitarristas muito bons. Claro que o Eric Clapton era melhor. Então o sentimento da noite tinha ficado que o Clapton tinha ganhado. E o George não gostou nada disso, mas teve que conviver com isso. Um dia o Eric Clapton foi até a casa do George e da Perry, quando o George não estava lá, e bateu na porta dela e falou que precisava muito conversar com ela, que precisava dizer algumas coisas. E ela concordou, ok, recebeu ele implorou para que ela deixasse o George. E ela disse que ela não faria isso, porque ela estava casada com o marido e ela não faria isso. E ele retirou um frasco de dentro do bolso e falou: se você não vier comigo, eu vou usar isso. Aí ela: mas que é isso? Aí ele: é heroína. Aí ela: não, para de ser bobo. Ela tentou pegar o frasco da mão dele, só que ela não conseguiu. E ele perguntou de novo: você vai fugir comigo? Ela: não, eu não vou fugir com você. E ele foi embora pra casa e usou a heroína pela primeira vez. Nessa época, o Eric Clapton praticamente caiu em esquecimento, porque ele ficou muito obcecado pela heroína e ele não injetava, ele cheirava a heroína. Então tinha que, para ele ser extremamente puro, e era cada vez mais caro, ele quase entrou em falência por causa disso. Perry tentava entrar em contato com ele, até mesmo George tentava entrar em contato com o Eric, porque ninguém estava mais ouvindo falar dele, ele estava sumido, ele realmente se entregou à heroína e ela se sentia muito culpada, depois ela se sentiu irritada, mas ela disse que ela não poderia ter feito nada, que ela não iria fugir com ele. E ele apareceu depois de um bom tempo, fez uma apresentação importante para nomes como Elton John, estava na plateia, e ele não estava nada bem, ele tinha engordado muito, mas ele tinha dito que tinha deixado a heroína e continuou andando em cima ainda da Perry. Ele enviou depois carta ainda falando que sentia amor por ela, que queria que ela largasse o marido e viesse morar com ele. Ele sempre mandava isso. Até que um dia
o casamento dela, que ainda não ia bem, que tava de mal a pior, ela se sentia cada vez mais interessada pelo Eric, porque a relação dela com o George não estava muito bem, estava péssimo, pior do que estava antes, porque ela estava percebendo que talvez o marido dela teria um caso com a esposa do Ringo, do Ringo, o baterista dos Beatles. E ela ficou em negação, ela não queria saber a verdade. E não quis pensar nessa possibilidade, mas teve uma vez que ela chegou em casa, né, numa hora que ela não chegava, e ela viu que a esposa do Ringo estava deitada na cama junto com o George. E o George só ria pra caramba, ria, haha, ela, abre a porta, e ele rindo, haha. Aí ele abriu a porta, aí ela falou, o que tá acontecendo? Aí ele, ela tava cansada, só queria dar uma deitada. Perry ficou enfurecida, pegou o telefone, ligou pro Ringo e disse, você sabe onde a sua esposa está a essa hora da noite? Porque ela não está na sua casa? Aí ela contou tudo, o Ringo ficou em choque, ele ficou, não, isso não tá acontecendo. E realmente estava acontecendo, o George estava traindo a esposa com a esposa do amigo, companheiro de banda. O Ringo ficou um tempão em negação. Uma vez ele deu uma festa na casa dele. O George foi e ficou claramente dando em cima da esposa dele. E ele continuou em negação. Não, isso não tá acontecendo comigo, isso não tá acontecendo comigo. E o próprio George virou e falou que ele ia se divorciar. E chegou pro Ringo e falou que ele estava apaixonado pela esposa. E o Ringo ainda, não, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. E uns dias depois, a Perry, né, quando ele estava dormindo, eles estavam na cama, ela e o George, ela pôs um ponto final nisso e falou, eu vou embora. Ela arrumou as malas e ele disse, não vá, fique aqui comigo. Ela, eu vou embora. Ela fez as malas e foi para onde? Foi ficar com o Eric Clapton, sim, foi ficar com o seu admirador. Eles tiveram uma relação que durou mais ou menos uns 2 anos, por aí, mas ela acabou porque o Eric ficou muito recluso, ele entrou em depressão depois que o filho dele morreu, né, que se eu não me engano, acho que o filho dele acabou morrendo por um acidente, era uma criança que caiu da janela e ele ficou muito traumatizado. E ela acabou se afastando dele e se divorciando. Eles chegaram até a casar e viveram um tempo. E ao perguntar pra ela quem foi o grande amor da vida dela, ela ainda responde que foi o George, porque eles foram casados durante muito tempo. E ela ainda amava ele apesar das traições. E dizia que ele sim era o amor da vida dela. E que o Eric era uma paixão, foi um amor também, mas foi uma paixão extremamente instantânea que poderia acabar com os dois. E foi o que aconteceu. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê like nesse vídeo, porque esse vídeo acabou com a memória do meu celular. Olha só. Dê like nesse vídeo, compartilhe para aquela pessoa que gosta de Eric Clapton, que gosta do George, que gosta dos Beatles. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Então, até o próximo vídeo. Beijão. Já diria Thier. Beijão. Rock!